Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é o 8º episódio do Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade sobre a trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Nesse programa, eu, Leandro Freitas e Emily Caroline entrevistamos Rafael Átila, especialista em eletrificação veicular. Ele nasceu em Itabira e se orgulha de ser conterrâneo do Carlos Drummond. Engenheiro eletricista, se especializou em eletrificação veicular e hoje faz parte da equipe de engenharia de propulsão do Grupo Stellantis. Trabalhamos juntos como pesquisadores do Tesla Engenharia de Potência, um laboratório da UFMG. E há muito não nos encontramos, mas como diria o Carlos Drummond, não importa a distância que nos separa, se há um celular ou melhor, um céu que nos une. Fala aí, Rafael Átila. Obrigado, Reginaldo, pelo convite. Um prazer participar desse projeto e compartilhar um pouquinho da minha jornada e experiência. Oi, gente. Meu nome é Emily, eu sou estudante do curso de engenharia e eu vim aqui compor essa mesa e conhecer um pouco mais sobre o Rafael. Boa noite, pessoal. Prazer estar fazendo esse episódio aqui gravado ao vivo, né, com plateia aqui no IFMG Betim. E prazer receber aí também com um tema super interessante aí. Vamos começar querendo saber a sua vida antes da engenharia. Existe vida antes da engenharia? Como é que foi lá em Itabira? Como é que você começou antes de fazer engenharia? Existe sim vida. No entanto, eu comecei a me interessar por elétrica muito cedo, né? E inicialmente eu tive uma experiência com o meu tio, que é eletricista. Ele tem uma oficina que rebobina máquinas elétricas, né? E aí eu iniciei a jornada, fiz Senai, né? A partir do Senai fui para a faculdade e assim começou a minha jornada até chegar na engenharia. Mas começou dentro de casa, vamos dizer assim, na inspiração de um tio. Você já tinha alguém na família, assim, né, que era mais ou menos da área. Tinha um spoiler, né? Então você não foi enganado, né? Não foi enganado, pelo menos. Tinha sim. E como foi escolher cursar a graduação em engenharia elétrica? O Senai, né, abriu uma possibilidade profissional para mim, né? A verdade é que com 17 anos, 16 anos, a gente não tem muita referência. E eu gostei daquilo e optei por seguir essa área, né? Eu achei muito interessante. Por coincidência ou não, né, no terceiro ano do ensino médio, a escola que eu estudava organizou uma feira profissional, né? E eu vi um folder de um vestibular com o curso de engenharia elétrica e decidi trilhar esse caminho. Muito bem. Rafael, hoje, como o Leandro disse, a gente está gravando aqui ao vivo, a gente tem uma plateia no IFMG Campus Betim, e essa plateia, que são os nossos alunos, sabe que eu costumo falar para o pessoal da engenharia, que se eu tivesse que fazer uma camisa para o pessoal que entra na engenharia, ia estar escrito assim: não desiste não que dá. Então essa é a minha dica. Qual que é a sua dica para quem está fazendo engenharia elétrica? Desculpa, aqui engenharia de controle de automação, engenharia mecânica, qualquer engenharia. Na verdade essa era a dica que eu tinha preparado, né? Mas eu vou mudar um pouco a palavra. Mas no final das contas é isso, né? Às vezes a oportunidade vai demorar um pouco para chegar, né? Mas com dedicação, aproveitando ao máximo todas as disciplinas, né? O conhecimento desses professores, isso tudo vai ser fundamental, né? Para quando a oportunidade chegar, vocês estarem preparados, né? Então esse é o meu conselho: dedicação, não desista, que a oportunidade vai chegar. No seu ingresso no mestrado, você já sabia que ia trabalhar com veículos elétricos ou foi distribuindo aos poucos? Quando eu entrei, né, para o mestrado, eu não sabia, tá? Mas o tema foi decidido rapidamente, nas primeiras semanas, né?
Isso é curioso, porque eu não esperava trabalhar com eletrificação, né? E aí volta, né, na questão da recomendação, da dica, que é se esforçar, aproveitar ao máximo todas as disciplinas, né, com empenho, porque pode surgir uma oportunidade que a gente não estava esperando, e com dedicação, com uma boa formação, você vai estar preparado para ela. Rafael, a história conta que os veículos elétricos começaram lá atrás, eles já pareciam que ia ser o futuro em 2 ou 3 oportunidades ao longo da história, né? Você até compartilhou com a gente algumas imagens aí de uma apresentação que você tem a respeito desse tema, mostrando a contextualização histórica, né? E a minha provocação é o seguinte: essa questão de demorar a popularizar o veículo elétrico tem muito mais a ver com o lobby da indústria de petróleo ou com o problema do desenvolvimento das tecnologias de bateria ou outro que você possa citar para a gente? Muito boa pergunta. Muita gente não sabe, mas os veículos elétricos, eles começaram a surgir já em 1850, aproximadamente, né? Nessa mesma época nascia a indústria automotiva, né? Então a gente não via apenas veículo elétrico. Naquela época a gente já via uma distribuição que era mais ou menos 40% veículo a vapor, né? 30 e poucos por cento elétrico, né? E o restante a combustão, né? Então, à medida que a tecnologia foi evoluindo no sentido de suprir a necessidade daquela época, né? Já haviam grandes centros urbanos, uma tecnologia ou outra foi se sobressaindo, né? Só para contextualizar brevemente, os veículos a combustão, eles acabaram tomando conta, né, de todo o cenário por vários motivos. O primeiro deles foi a produção em larga escala, né, com o Model T da Ford, né? Começaram a surgir estradas intermunicipais, né? Então havia uma demanda maior por autonomia. Naquela época, a desvantagem desse veículo, que era a escassez do combustível, ela foi eliminada com a descoberta dos petróleos, né, nos Estados Unidos, principalmente no Texas, né? E aí as outras aplicações, eletrificação, foram sendo direcionadas para pequenos nichos, né? E o custo, finalmente, fez com que eles fossem deixados de lado. E assim, hoje em dia o pessoal tem veículos elétricos circulando e veículos híbridos também. Aliás, pelo menos no meu universo que eu participo, assim, são os que eu mais vejo, assim. Você acha que é uma tendência de deixar o veículo a combustão e ir para o veículo puramente elétrico? Ou você acha que o híbrido que vai vingar aí nesse futuro próximo e mais distante também? Legal. Bom, naquela época, né, lá em 1900, 1910, 20, a gente também já via veículos híbridos, tá? Que o pessoal já enxergava o híbrido como uma solução intermediária entre o veículo convencional e o eletrificado, 100% elétrico, né? E hoje em dia não é muito diferente, tá? Existem várias dificuldades tecnológicas, a gente ainda enfrenta a maior parte daquelas limitações, né? Baterias, infraestrutura de recarga. Então o híbrido vem para suprir, né, essa transição tecnológica, né? Isso é muito importante porque não adianta a gente ter um veículo 100% elétrico, né, com uma tecnologia que não é 100% eficaz para o propósito, né, e disponibilizar um veículo que a gente não poderia comprar como consumidor. E além disso, eu acredito que os veículos híbridos, eles serão maioria em alguns nichos, né, em alguns mercados, tá?
principalmente com motor operando com combustível renovável, né, o etanol, por exemplo. E assim, conta pra gente um pouquinho como é que foi lá na Stellantis, como você chegou lá e quais seriam suas principais funções lá no que você trabalha hoje. A minha oportunidade, ela chegou quando eu ainda era estudante, né, quando eu ainda estava na universidade, cursando o doutorado, tinha terminado o mestrado. E dentre os projetos que a gente tinha na universidade, um deles era de consultoria para a Fiat, tá? Então eu comecei a trabalhar como um analista, né, um analista técnico, né, prospectando atividades de P&D e inovação para os programas fiscais que a gente tem, né? Então com essa oportunidade eu entrei para o mundo Fiat, né? E trabalhando lá surgiu uma oportunidade para trabalhar com propulsão, que é de fato a área que eu estava investindo, né? Então desde 2021, janeiro de 2021, eu venho trabalhando no time de propulsão hoje Stellantis, na época era Fiat Chrysler, e é uma divisão de engenharia virtual. Então só para contextualizar, né, eu trabalho com simulação, né, de protótipos, né, tentando disponibilizar, né, análises para tomada de decisão do produto, né. Então hoje eu trabalho com produtos híbridos de mercado americano, mercado europeu, porque o grupo ele é global. Dá para testar um carro inteiro em nível de simulação? São testadas as partes separadamente? Como é que é isso? Hoje em dia a gente tem muito recurso computacional. O esforço de engenharia virtual ele vai nesse sentido, né? Para quem não conhece a indústria automotiva, normalmente a gente testa veículo a nível protótipo, né, com carro em rua, né? Esses que a gente costuma ver camuflado já estão numa versão mais próxima do produto, por isso são camuflados. Mas existem o que a gente chama de mulas, né, que são protótipos, né, no primeiro estágio de teste, né, que demandam uma equipe muito grande, horas de engenharia, um esforço, né, tremendo. Então, na engenharia virtual, a gente está direcionando para ter mula virtual, né? Então, a gente teria, né, tem tudo para ter, e esse trabalho já está em desenvolvimento, para ter o veículo simulado, né, como um conjunto completo, motor, transmissão, veículo, pneu, etc. Eu tenho observado, Rafael, que a indústria automotiva tem usado bastante a engenharia até de país distante da fábrica, exatamente, né? Por exemplo, você tem a Ford que ela sai do Brasil como montadora, mas existe uma equipe de engenharia em Camaçari ainda, com centenas de engenheiros. Eu sei disso porque tem um dos engenheiros que trabalha lá, que é um conhecido meu. Dentro dessa equipe de propulsão da Stellantis, é uma equipe predominantemente nacional, tem gente de fora, como é que é isso? O time ele é global, certo? Hoje o grupo tem aproximadamente 14 marcas, né? Então a gente trabalha em projeto do mundo inteiro, né? Então diariamente a gente está conversando com engenheiro na Itália, com engenheiro nos Estados Unidos, mas existe um nicho de engenharia nacional dentro desse time, né? Aqui no Brasil a gente tem uma equipe muito grande, né? Na Índia também, né? Então existe sim. Legal. Rafael, aqui no auditório hoje nós temos estudantes de engenharia mecânica, de engenharia de controle de automação e tem os nossos meninos aqui do ensino técnico também, que eu fico até feliz em vê-los aqui interessados, estão aqui desde de manhã, né, fazendo esse esforço para participar. Explica pra gente um pouco sobre como que é a motorização e a transmissão do carro elétrico. Perfeito. Se a gente comparar um veículo convencional de passageiro, né, com um veículo convencional que eu digo é a combustão,
com um veículo elétrico, né, a gente vai ver diferenças significativas. Tá? Primeiro, um motor elétrico, né, que é o motor de propulsão de um carro elétrico, ele é muito mais compacto, né? Então, só para ilustrar, esse gráfico que vocês estão vendo, a princípio parece bastante complexo, né? Mas na verdade não é. A curva que a gente vê em preto, né, a linha em preto, é a curva de torque desse motor. Tá? Então no eixo Y a gente tem torque e no eixo X a gente tem velocidade. Essas curvas de nível, né, essas cores que a gente está vendo, mostram as regiões de eficiência desse motor. Né? Um motor a combustão, tipicamente, ele tem uma eficiência máxima de 33%, que é muito baixo. O motor a combustão ele é considerado a máquina térmica, a gente sabe disso. A máquina elétrica é um pouco diferente. Tá? A principal diferença que a gente vê em torque é que a gente consegue torque máximo, é uma curva plana, e a partir de um certo ponto esse torque ele começa a diminuir, tá? Mas tipicamente a gente consegue um torque muito alto com o motor elétrico e a gente consegue operar numa faixa de velocidade muito maior do que o combustão. Então, de forma geral, o gráfico de torque de uma máquina elétrica, ela já representa perfeitamente, né, o torque do motor em todas as relações de engrenagem de câmbio. Né? Então a gente brinca que o motor elétrico foi feito para propulsão veicular. Né? Em alguns casos a gente até vê veículo elétrico com duas relações de velocidade, mas não é muito comum não. Normalmente carros de performance, vamos dizer assim. Mas aprofundando um pouquinho tecnicamente, como é que é essa máquina elétrica? Se é uma máquina de corrente alternada, se é corrente contínua, se é trifásica, onde que fica a bateria, como é que é feita a transmissão para a roda? Tenta detalhar um pouquinho para a gente. Tá. Nos veículos híbridos, né, a gente tem tanto motor elétrico quanto motor a combustão. Então existem diferentes formas de conectar esses dois propulsores, né, o que a gente chama de arquitetura. Né? Então numa arquitetura híbrida série, só para dar um exemplo, a gente tem o motor a combustão operando, né, num ponto fixo de torque e velocidade. Né? Essa operação conecta o motor a combustão com o gerador para carregar a bateria, sendo esse carro propulsor exclusivamente elétrico. Né? Então o motor a combustão ali nada mais é do que um gerador, né? Como esses que a gente já conhece mesmo, industrial. Né? Acerca da tecnologia de máquinas, a máquina mais utilizada hoje é a máquina síncrona de ímãs permanentes. Isso porque a gente consegue, no mesmo volume, uma capacidade maior de torque e de potência. Né? Quando a gente está com uma aplicação embarcada, que é um veículo, a gente tem espaço limitado, a gente quer o carro mais leve possível. Então essa tecnologia de motores, né, motores elétricos de corrente alternada, síncrono de ímã permanente, estão tomando a cena. Aí sim, agora deu para enxergar a topologia geral do carro. Fazer outra pergunta aqui sobre a eletrificação, que vocês estão trabalhando para desenvolver essa tecnologia. Você falou da relação de torque e velocidade, né? Torque é a força ali, né, do veículo, velocidade é velocidade mesmo. Mas só perguntar assim, vocês têm algum foco primeiro? Onde você acha que esse motor vai entrar mais assim? Para os veículos mais pesados, do tipo caminhões, ou para veículos mais leves? Onde você acha que vai começar a invadir de fato assim? Essa é uma pergunta muito boa, porque desde
vamos dizer assim, na década de 90, eu já ouvia os meus tios comentando dos caminhões, né, fora de estrada, turbodiesel, eletrohidráulico, né? Para quem não sabe, Itabira também, além de ser conhecida por Carlos Drummond, Reginaldo, foi onde nasceu a Vale. Hoje Vale, mas na época a companhia Vale do Rio Doce. E o Renan Oliveira também. Então, assim, existem, né, várias aplicações já consolidadas no mercado em áreas de mineração, né, e construção. A gente tem alguns exemplos aí que podem ser mostrados nos slides também, mas são caminhões que carregam 230 toneladas. E assim, os veículos elétricos também, eles entram, assim, pelo menos o que é passado na mídia, né, é para fazer a descarbonização, né, evitar a emissão de gases poluentes. Quais são os principais desafios para a gente alcançar essa emissão zero, assim, de gás carbônico? Os desafios para a consolidação do veículo elétrico, eles continuam basicamente os mesmos, né, de 200 anos atrás, que é limitação, né, infraestrutura de recarga, né, esse é um deles. Bateria talvez seja o principal deles. Infraestrutura assim, de recarga parece um negócio que parece fácil de resolver, não parece não? Que, tipo assim, se a bateria pegar, é mais fácil de resolver que a bateria ou não? Eu até quero entrar nessa conversa. Eu também tenho a impressão que porque eu estou construindo uma casa agora, eu fui perguntei para você, não foi, Rafael? Aí no WhatsApp, falei, cara, o que eu tenho que colocar na minha garagem de especial? Ele falou, uma tomada 220. Eu falei, então vou abrir posto de recarga, né? Aparentemente é fácil, tá? Mas exige uma mudança de cultura, tá? A maioria dos veículos oferecem, né, o carregador, então quando você compra o carro, você compra o carregador, só que você não pode deixar de descarregar, né? Então, quantas vezes a gente já saiu e deixou o celular descarregado, né? Esquecendo de pôr para carregar. Então exige uma mudança de cultura, sobretudo, né, de chegar em casa e colocar o carro na tomada. E esses carregadores residenciais, eles são carregadores de carga lenta, né? Então eles carregam um veículo em 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Se eu estiver numa estrada na Europa com meu carro elétrico, daqui a 30 anos, né, e parar num posto de recarga, o carro precisa ficar quanto tempo ali para ter uma autonomia, sei lá, de 300 km? Você tem uma ideia, não? Existem métodos de recarga rápida, né? Essa tecnologia ela exige uma potência instalada muito grande e a recarga é em nível DC, né? Então, na teoria, existem soluções para rodovias, intermunicipais, etc., com capacidade de dar uma carga completa de 20 a 30 minutos. Então seria o suficiente você parar na lanchonete, fazer um lanche e reabastecer o seu veículo. É bom, é rápido. Mais rápido que meu celular, né? Não se compara com os 5 minutos do combustível, né? Mas o hidrogênio, né, tem esse tempo semelhante ao combustível. Chegamos no ponto, então. Na semana passada, já estava agendada, né, essa entrevista aqui, e eu vi no LinkedIn um videozinho explicando lá que a tecnologia de hidrogênio pode ser uma solução bastante interessante para viabilizar o carro elétrico, sobretudo no Brasil. A ideia do pessoal é usar o etanol para produzir hidrogênio a partir dele, e o hidrogênio gera energia elétrica no interior do carro mesmo, e aí a motorização pode ser toda elétrica. Você já viu a respeito disso? Você acha que é promissor? Essa tecnologia ela ainda tem muitos desafios, talvez mais até do que o elétrico, bem provável, e eu acredito que seja uma tecnologia de nicho, né, pelo menos por enquanto. A gente tem exemplos, tá, assim, com um nível de maturidade tecnológica grande, que é o Toyota Mirai.
a gente tem um slide aí que ilustra esse veículo. Então a Toyota, ela tem sido pioneira nessa questão da eletrificação, né? Foi a principal desenvolvedora da solução híbrida de primeiro veículo produzido em larga escala, que foi o Prius, e agora com o Mirai, com a solução de célula combustível a hidrogênio. Esse carro ele já está sendo comercializado, ou vai ser muito em breve, né, em mercados asiáticos, Japão, Coreia do Sul, China, né, porque eles já têm uma infraestrutura adequada para esse tipo de produto. Então, a princípio, é uma solução de nicho de mercado, mas que futuramente pode vir para o Brasil ou para qualquer outro país, né? Vai depender da evolução de cada país, de cada região. E assim, sobre o uso de geração fotovoltaica nos tetos dos veículos, você acha que vai pegar, que vai dar certo? Bom, eu já vi, né, alguns projetos assim, né, em nível bastante experimental. Eu não conheço nenhum veículo comercial com essa tecnologia, tá? Mas pode ser que no futuro seja viável, né? Pode ser que sim, né? Mas hoje eu não vejo como uma solução prática. Talvez você precisa muita área para essa geração ser significativa, né? O telhado, né? A gente deu aula de fotovoltaica, eu confundo o teto do carro com o telhado, né? O telhado do carro precisaria ser maior, é isso, né? Valeu. E não podia ter chuva de granizo, né? Exatamente. Assim, e para descontrair um pouco aqui, qual que seria o carro elétrico que seria seu sonho de consumo hoje? Não pode falar do concorrente, hein? Cara, hoje a gente tem inúmeras soluções inúmeros produtos, né, no mercado, né? É até difícil escolher. Então, eu acho que essa escolha ela vai acabar acontecendo não pelo veículo elétrico em si, mas pelo design, né? Então, hoje a gente tem dois veículos que eu gosto bastante, que são elétricos, né? E são pioneiros na tecnologia de eletrificação, e tem um design que me agrada, né? Um produto que me agrada. O primeiro é o Porsche Taycan, que vamos dizer assim, uma referência, e também o Maserati Gran Turismo, que está dentro do nosso grupo, que é um carro excepcional, está sendo lançado agora. Se os nossos alunos aqui entrarem na Fiat, eles conseguem pilotar um? A gente não tem carro aqui disponível para isso, né? Lógico, tem alguns modelos para teste e análise, mas não sei, teria que ter uma visita, alguma coisa, mas se você for para engenharia de propulsão, não conseguir comprar um desses, né, Rafael? Não dá certo. Exato. Chegamos ao momento, então, que o entrevistado desconta nos entrevistadores, né? Pergunte ao FMG. Bom, já que a gente está tratando desse tema de eletrificação, que é um tema multidisciplinar, né? A gente tem engenheiro de materiais trabalhando, a gente tem engenheiro mecânico, eletricista, químico, etc. Vocês aqui têm um curso de automação e de mecânica. Vocês estão pensando em alguma disciplina colaborativa de veículos elétricos, híbridos, né? Alguma disciplina optativa nesse sentido, para dar um conhecimento base para esse estudante chegar, né, com uma informação nivelada, vamos dizer assim? Bom, o entrevistado sempre faz uma pergunta mais difícil que as nossas, né? Tem até um entrevistador aí do YouTube que ele fala que ele traz entrevistados mais inteligentes que ele sempre, né? É o nosso caso também, posso dizer por mim. E a pergunta é difícil porque essa parte de eletrificação veicular, ela é multidisciplinar também, né? Então, se você pega um profissional que sabe toda a parte elétrica do carro, ainda pode ser pouco, né, comparado ao que precisaria saber para dar uma boa disciplina optativa na área de veículos elétricos. A gente tem conhecimento, Rafael, lá na UFMG a gente conhece o pessoal que faz isso, o professor Brás, do Laboratório Tesla, de onde nós
viemos em termos de pesquisa, né? Ele divide uma disciplina com o professor de engenharia mecânica, na verdade? É, professor Fabrício Pujati. Exatamente. Então, que foi com quem você trabalhou antes de ir para Stellantis, né? Então, no nosso caso, a equipe é enxuta, a gente ainda não tem condição de ofertar, mas a gente normalmente utiliza um fator que a gente tem, né? Um homem ou uma mulher surpresa, que é o professor visitante, que a gente busca um perfil que a nossa equipe não atenda, né, para complementar e poder ofertar alguma coisa ali que seja bastante interessante para a formação dos nossos estudantes. Então, talvez seja esse o nosso caminho, né, além da nossa própria formação, que os professores todos aqui do campus são bastante estudiosos, e acredito que no horizonte de algum tempo aí a gente vai ter essa formação aí incorporada na nossa equipe. Mas por enquanto ainda não temos, não. E assim, só para tentar contribuir também, isso passa por formação de professores e também formação de estudantes, né? E talvez a gente consiga viabilizar isso em alguns projetos, né? A gente já teve projeto aqui em parceria com a Fiat, né? Então isso pode ser uma outra via de futuro, assim, né? Porque os projetos que temos aqui, tanto de pesquisa até de extensão também, servem para capacitar nós professores e alunos que participam ali, né? Então esse é um ponto. Eu estou falando isso porque a gente começou um projeto com drone, eu não sabia nada de drone. Mas acaba que a gente vai lidando ali no meio, aí hoje eu sei quase nada de drone. Mas ajuda nessa capacitação até para poder ofertar uma disciplina optativa. Então, eu só queria fechar esse ponto, que conversar com a indústria, trazer vocês para cá, seja para um projeto de extensão, para um projeto de pesquisa, eu acho que é uma mão de via dupla, assim, né? Uma mão... Olha isso, uma via de mão dupla, né? Tô entrando na contramão com o cara da Fiat que vai. Queria agradecer a plateia, temos 16 perguntas. A Emily falou assim para mim: como é que eu faço? Vou fazer todas? Aí eu falei para ela assim: se vira, né? Brincadeira, né, Emily? Mas ela está tentando ali escolher aquelas que ela acha que faz mais sentido pro contexto. Então, o microfone é seu, Emily. Muito obrigada. Olha, eu vou falar com você, eles pegaram pesado nas perguntas, viu, gente? Valeu, descontou. Vou fazer a primeira aqui, uma que eles perguntaram mais de uma vez, que é o seguinte: a descarbonização, ela vai vir com o veículo elétrico, né? Só que o que vai acontecer com as baterias depois da vida útil? O que a Stellantis faz com essas baterias depois da vida útil delas? Essa é uma excelente pergunta, né? E eu tenho certeza que isso tem motivado, né, o entendimento de diferentes soluções, como a solução de célula combustível, né? Numa solução híbrida, numa solução célula combustível, você tem menos volume de bateria, menos matéria-prima utilizada, menos resíduo para você descartar e reciclar, né? Como bateria ainda é um grande desafio, né, e não existe uma tecnologia consolidada, está todo mundo aprendendo a trabalhar com isso, né? Então eu acredito que a solução que vai viabilizar, né, que a gente vai convergir para uma solução que pode ser reciclada ou que tenha o mínimo impacto possível. E é interessante isso, que eu vi um engenheiro na semana passada falando exatamente desse assunto, ele falando: as pessoas vão ter que entender que não existe descarbonização zero, na verdade, né? Você vai minimizando, né, a emissão de carbono, mas a descarbonização completa provavelmente a gente não alcança, né? Exatamente, você precisa da energia para produzir o aço que vai no carro, você precisa da energia para produzir o pneu que vai no carro, né? Então, se a gente tem um veículo elétrico, né, que é produzido numa matriz de energia não renovável, a carbonização tem que ser contabilizada no ciclo completo. Então, desde a extração do petróleo, que vai ser utilizado, até o fim do ciclo. Tem um meme que você deve saber, Rafael, que mostra como é que vai ser o uso do veículo elétrico no Brasil, né? Claro que é uma crítica ao jeitinho brasileiro, que o cara coloca uma carretinha no reboque do carro,
nessa carretinha você tem um gerador diesel gerando energia para alimentar o veículo elétrico, né? Aí ele vai... Isso aí nada mais é do que uma conversão do veículo 100% elétrico no híbrido série, né? Então, se a gente pensar no híbrido série, é basicamente isso. Não, mas pelo menos ele vai pagar o diesel, não vai pagar a gasolina, vai pagar mais barato. Tá mais caro? Tô desatualizado, velho. Só para comentar, a gente ainda tem uma vantagem competitiva muito grande que o mundo não tem, tá? Que é o know-how, né, de propulsão a etanol, né? E no ciclo completo, né, desde a produção do etanol com plantio de cana até o combustível utilizado no veículo, a gente consegue aproximar muito de um veículo elétrico, ou seja, um híbrido a etanol, né, tem um ciclo de carbono muito próximo de um veículo elétrico, né? Por quê? Porque o plantio da cana, a cana absorve o CO2, né, da atmosfera e produz fotossíntese, né? Então ela absorve mais ou menos um ciclo de 70%, mais ou menos, né? Então muito eficiente, né? A gente tem uma referência muito grande dentro da Fiat nesse assunto, que é o João Irineu, e vários vídeos no YouTube comentando acerca disso. Vocês podem procurar um pouquinho mais de informação lá. E aproveitando, falando dos veículos híbridos e elétricos, quanto tempo mais ou menos você acha assim que vai chegar essa implantação da utilização dos híbridos no Brasil? Quanto tempo vai começar realmente a implantação dos elétricos aqui? Na verdade a gente já tem, tá? Tem um slide aí que a gente consegue ver uma gama muito grande de produtos, né? São veículos com uma tecnologia de motor a combustão muito mais eficiente, né? A geração turbo, né, dos motores a combustão com algum nível de eletrificação, né? Então talvez tenha alguns usuários que já estão fazendo uso e o veículo passa desapercebido na rua, né? Porque de forma bastante inteligente esse processo ele começou a acontecer com modelos que a gente já tinha consolidado no mercado. Então a gente tem o Fusion híbrido, a gente está vendo agora o Jeep Compass e o Renegade híbrido, né, que é o veículo convencional eletrificado. Dá pra ver o nome aí de quem tá fazendo a pergunta? Não? Essas Então, desculpa, perguntas gente. que eu tô fazendo, elas são mais de uma pessoa que fez. Tá. Olha, já compilou, já analisou e sintetizou em menos perguntas. Outra pergunta aqui que estão fazendo aqui é, mais ou menos, que dicas você tem para quem está querendo projetar um veículo elétrico? Como é o processo de projeção desse tipo de veículo? Tem alguém aqui querendo projetar um veículo elétrico? Tá animado, né? Veio da Ford essa pergunta. Não, essa é uma pergunta legal, porque primeiro você tem que adquirir alguns conhecimentos base desse tipo de tecnologia, né? E o conhecimento ele já está aí, né? No lado da mecânica você pode entender motor a combustão, né? A dinâmica do veículo, toda a parte de projeto automotivo, e do lado elétrico são disciplinas que a gente já conhece, máquinas elétricas, acionamentos elétricos, né? Bateria. Então seria uma combinação dessas duas disciplinas para formar a pessoa que vai trabalhar com isso, né? E um passo legal, né, que eu vejo em algumas universidades é o Fórmula Tesla, né? O Fórmula Elétrico, desculpa. Na UFMG a gente tem o Fórmula Tesla, onde os estudantes começam ali uma jornada de aprendizado, né, de projetos de veículo. O Fórmula é da SAI, né? É a competição da SAI de estudantes, só que esse tem o convencional que é o veículo a combustão, não é isso? Aí esse é aquele que é só veículos elétricos, né? Aí a competição, você lembra o que é? Eles competem em autonomia, velocidade mesmo? São várias provas, né, onde o pessoal da SAI avalia o projeto em si, né, avaliam o veículo em termos de segurança e de performance, né? Por exemplo, performance tem os testes de aceleração,
0,70 metros, tem o skid pad, que é uma manobra definida, e tem também o teste de autocross, né, que é numa pista de teste, o pessoal vai medir a autonomia, por exemplo. Ah, legal. E eu acho que isso fecha até com sua pergunta, né? De disciplina optativa, a gente não respondeu isso, mas é outra via de formação de estudantes, né? Eu tenho certeza que o Rafael aqui, quando for contratar pessoas para o time lá, ele vai olhar, esse cara aqui participou dessa competição de veículo elétrico, já é um diferencial, né? Sem dúvidas, essa é esse tipo de projeto contribui muito para a formação dos estudantes, não tenho dúvida. No nosso time lá mesmo, de engenharia, recentemente foram contratados 2 novos engenheiros e ambos vieram com essa experiência de trabalhar em projetos SAE, Fórmula, Baja, né? Então, o pessoal chega com conhecimento legal, né, nessa área, que é bem visto, né, e valorizado. Legal, vamos para mais uma pergunta de estudante, e aí, depois perguntas rápidas. Umas pessoas também perguntaram aqui, pediram para explicar um pouco mais de como funciona a simulação desses carros. Que tipo de parâmetros tem, que tipo de coisas dá para simular no teste desses veículos, na construção desses veículos. Essa pergunta é bem legal porque mostra que o pessoal está interessado mesmo em pôr a mão na massa, né? Uma dica aqui que talvez seja interessante é a utilização de um software que é grátis, está disponível na internet e o nome desse software é Advisor, que foi o software que eu usei no meu mestrado, tá? É uma ferramenta grátis, né? Excelente para didática, né? Esse ensino dentro da universidade, e ele nos mostra um exemplo típico de simulação, né, que é baseado em dados e testes experimentais, né? Então o cara foi para o laboratório, fez vários testes com bateria, fez vários testes com motor, levantou lá no dinamômetro qual que era a curva de torque, qual que era o mapa de eficiência, né, naquele ponto de 30% de eficiência. Então é um modelo baseado em mapas, né, testes experimentais, né, que nos ajuda a entender, né, o funcionamento do veículo em diferentes condições. É lógico que o modelo vai depender do que você quer avaliar, né, mas para análise de consumo, emissões, o veículo rodando num ciclo, né, esse tipo de modelo, né, baseado em mapa, teste experimental, ele é muito eficiente para nos dar esses resultados. Então fica aí a dica, a provocação para buscarem esse software e começarem a utilizar. O professor Virgil, ele já baixou, o professor Virgil está estudando o Advisor e vai dar uma disciplina de Advisor depois para a gente. E vamos para as perguntas rápidas, estamos chegando ao final. Rafael, em perguntas rápidas não pode falar os dois ou depende não, tá bom? Tem que falar um ou outro. Se quiser pode explicar, se não quiser eu vou entender que está terminada a resposta. Indústria ou laboratório de pesquisa? Hoje indústria, eu estou na indústria, escolhi estar na indústria, mas eu gosto também da... Veículo híbrido ou elétrico? Híbrido. Galo ou Cruzeiro? Cruzeiro, claro. Valério Doce ou Cruzeiro? Valério Doce. Muito bem, gostei. Renan Oliveira ou Carlos Drummond? Carlos Drummond, claro. Um profissional que te inspira e por quê? Na verdade eu tenho 2, pode ser 2? Pode ser 2. Todos 2 foram professores que eu tive, né, do professor Brás, que para mim é uma referência na área de pesquisa e academia, e o professor Genésio, que foi meu professor e é um excelente profissional, bastante reconhecido na Uzi Minas. Muito legal, Rafael. Agradeço mais uma vez a sua presença, tá? Foi um papo super agradável aqui, passou muito rápido, né? A gente não sabe fazer isso ao vivo, então a gente fica um pouco nervoso, mas acho que no final das contas atingimos o objetivo. Suas considerações finais.
Agradeço o convite, é uma honra e um prazer participar desse tipo de projeto e me coloco à disposição para os próximos. Muito bem, palavras finais de Leandro e Emily. Não, eu queria só agradecer o público que está aqui presente, né? Gostaria de agradecer aqui, participar aqui ao vivo, prazer receber Rafael Átila. A gente está tentando trazer pessoas do entorno aqui, pessoas perto, próximas de nós, né? Então, hoje é o Rafael Átila que está aqui, amanhã pode ser você, né? Que pode ir para o mercado, vir para cá também e conversar com a gente e fazer essa realimentação aqui, essa troca que é sempre muito boa. Muito obrigado aí, valeu. Também, em nome dos alunos, também eu tenho permissão de falar aqui, né? Obrigada por ter compartilhado a sua experiência, né? É uma forma de inspirar a gente, de mostrar pra gente um caminho que a gente pode seguir. Então, é muito importante ter essa palavra que você passou pra gente, essas dicas e esse caminho que a gente pode seguir ou então ir para outro lugar, principalmente sabendo que uma hora a gente vai chegar em algum lugar, sendo esforçado. Muito obrigada. Eu só queria agradecer também a Vivi, a Michele e ao Virgil, que estão aqui nos bastidores, nos ajudando a fazer isso aqui funcionar. Rafael, então, a quem eu agradeço mais uma vez. Valeu, gente, até o próximo Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho. Obrigado.